Tudo E aí, bom? Rogério? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo e vocês? Consegue me escutar? Escutando Perfeitamente. bem. Miguel do Rosário, tudo bom? Henrique, um prazer, viu, estar aqui com vocês na Fora. Prazer todo nosso. Rogério, eu queria uma opinião sua sobre... Tem vários assuntos que eu quero conversar com você. Um deles é sobre o julgamento do Bolsonaro, está avançando muito rápido, e hoje teve até uma novidade que a Polícia Federal indiciou o Carlos Bolsonaro e o Ramagem, né, no processo da BIM paralela, né? O Carluxo estava envolvido aí, a polícia tem indícios que ele estaria envolvido na espionagem de desafetos do Bolsonaro e também tentando ajudar o irmão dele, Flávio Bolsonaro. E tem um processo contra o Bolsonaro, né, que está aí, é um dos principais fatos políticos do país e está avançando bem rápido. Eu queria saber como é que você está vendo isso, como é que isso está impactando no Congresso Nacional e na opinião pública, na sua opinião. Rosário, a impressão que eu tenho é que no Congresso Nacional, o julgamento do Bolsonaro e a culpa do Bolsonaro é meio que já absorvida, mesmo pelos bolsonaristas. As defesas que eles fazem da questão da anistia, por exemplo, isso parou. Projeto de lei de anistia, tudo aquilo que eles faziam parou. Esse ato que ele está chamando lá pode ser um ato de tentativa de retomada da pauta da anistia. Mas ela terminou no Congresso Nacional e nem mesmo os bolsonaristas falam nela. Esse é um dado importante. Então, acho que o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal vai cada vez mais rápido. Eu acho que aquele prazo de setembro e outubro é o prazo limite em que Bolsonaro será julgado, condenado e preso. Junto com ele, generais, isso me parece óbvio, a não ser que ele conseguisse, eu acho que isso não vai acontecer, uma mobilização agora maciça que levasse ao ressurgimento da bandeira da anistia. Acho que isso está dado. Isso não significa que os bolsonaristas estão, vamos dizer assim, sem resistência política. E aí eles fazem no Congresso uma resistência muito grande contra o governo do presidente Lula com a ajuda do Centrão. No momento em que o próprio governo do presidente Lula, através do Haddad, coloca na pauta a divisão de rendas, seja através do IOF, por decreto do presidente Lula, ou através da medida provisória, que vai também ampliar a base de impostos dos mais ricos, há uma unidade do Centrão muito grande com a ultradireita e o mercado contra o governo do presidente Lula. É o que a gente viu essa semana. Uma votação que apenas a bancada do Partido dos Trabalhadores e alguns outros parlamentares de esquerda votaram. Tivemos lá 93 votos contra 400 e tantos, 300 e tantos, sei lá, da base do Centrão com a extrema-direita. Então, foi realmente uma demonstração da força do mercado. É claro que a lista está ampliada também com a insatisfação de emendas parlamentares, mas mostrou uma frente, uma força do mercado muito grande. Eu até brinquei lá, brinquei, não, falei sério, da tribuna, dizendo que naquele Congresso Nacional, que 72% são empresários ou latifundiários, cobrar imposto de mais rico é mais difícil do que um saci cruzar as pernas. E realmente é isso que o Congresso mostrou agora. Então, há uma resistência em relação ao governo do presidente Lula, ampliando com o Centrão devido a essa pauta. E hoje a leitura também no Congresso Nacional da CPMI do INSS, que é uma outra forma de buscar e cercar o governo do presidente Lula. Então, nós temos que estar atentos a esses movimentos e, como sempre, chamar uma participação maior da população e o próprio PT se engajar nesta tarefa agora, porque será daqui até lá um ano de muitas disputas. E a sociedade está de olho nisso. Em todos os casos, acho que foi boa a ofensiva que nós fizemos no sentido de mostrar que a questão do orçamento tem duas formas de se ver. Ou a gente faz divisão de renda e taxa dos mais ricos, ou faz o que eles querem. O que eles querem hoje?
desvincular o salário mínimo do aposentado e, ao mesmo tempo, desvincular da Constituição os mínimos de educação e saúde. Então, são opções diferentes para a questão orçamentária no Brasil. Quando isso vai ficando claro, eu acho que as forças vão se deslocando em favor do mercado e a esquerda colocando a sua opinião. Agora, Rogério, me diz uma coisa. A gente já viu bastante, né? Viu muita gente aí nos últimos anos passar pela cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. E, então, assim, se a gente puxar lá de trás, teve de tudo, né? Teve de figuras como Severino Cavalcante, aí até, enfim, tem tudo. Aquilo ali é um zoológico. O Hugo Mota sentou lá, levantou a Constituição, fez até lá um cosplay de Ulisses Guimarães e tal, com aquela conversinha toda, se aproximou no primeiro momento, e agora começa a ter uma posição, parece que abertamente deliberada de malvadão, assim, olha como eu vou... Enfim, parece que ele está querendo emular ali, meio que baixar um Eduardo Cunha nele, uma coisa meio esquisita e tal. Qual a avaliação que você faz até o momento dessa atuação e dessa aparente guinada que ele deu em poucos meses, em 5 meses, 6 meses, na cadeira da presidência da Câmara? Como é que você avalia essa mudança? Você entende que ele deve tornar a coisa, puxar ainda mais, esticar ainda mais aí essa corda? Como é que você está vendo isso? Porque ele parece estar cada vez mais marchando para um posicionamento extremista, e isso é tudo que o governo não precisa agora. Enfim, qual a tua avaliação disso? Eu acho que ainda é cedo para dizer que ele terá atuação anti-governo e de oposição ao governo. Não diria isso. Na verdade, ele está muito apertado pelos próprios líderes do Centrão e da extrema-direita e de outros em relação à questão das emendas parlamentares. Isso no Congresso Nacional virou um problema, né? É tanta emenda parlamentar que a imensa maioria dos deputados só vive disso. E realmente, com o atraso da aprovação do orçamento para abril, este ano nós temos um recorde de menos emendas pagas. Ele deve ter recebido uma ligação, né? Quando pelo celular para, né? Pra voltar já. Eu achei aqui o vídeo da foto do Lula no G7. Tá interessante, tá engraçado mesmo. Depois eu vou ver se consigo pegar aqui uma fonte pública. Deixa eu ver se tem no site do G7. Eita, acho que agora o Rogério caiu, hein? Daqui a pouco ele volta aí. Já tá voltando. Pronto, voltamos? Voltamos. Desculpem aí. É que eu estou no celular, alguém tocou o celular e eu esqueci de colocar no modo avião, mas vamos lá. Então, eu dizia que é cedo ainda, porque primeiro tem a questão das emendas. E realmente foi o ano que menos emendas nós pagamos. Está certo que o orçamento foi em abril, que foi aprovado, mas é menor, só é maior do que 2021, que foi o ano da pandemia. Então, há um movimento entre os líderes de uma cobrança intensa. Isso, por um lado. O outro é que é uma questão extremamente polêmica na base do Centrão e é uma bandeira da direita, que é a bandeira de não cobrar impostos de ricos. Então, quando o PT entra com essa bandeira, evidentemente eles recuam. Então, ele aprovou esse regime de urgência, mandando sinais, mas eu acho que tem disposição de debater o que será a medida provisória que o presidente Lula já assinou, já está valendo, junto com o IOF. Então, nós vamos ter aí 2 semanas, essa semana agora e a próxima, para debater o que são essas medidas. Acho que isso vai entrar na pauta agora, na discussão mais do conteúdo disso. E exatamente por isso é que não foi votado o mérito. Acho que o recado está dado, nós temos que ver agora como é que nós caminhamos para uma discussão e se é possível chegar
a um meio termo entre o que quer o Partido dos Trabalhadores, o próprio governo do presidente Lula, e a resistência do centrão e da extrema-direita. Agora, no ponto de vista da questão da anistia e etc., me parece que isso o Hugo Mota pagou um certo pedágio para a extrema-direita quando aprovou e colocou em votação, e eles aprovaram, a paralisação do processo de ramagem, que depois foi interrompido pelo próprio Superior Tribunal Federal, e que, de roldão, levava também a que a ação contra Bolsonaro fosse ela também anulada ou suspensa. E o Supremo deu continuidade. Parece que daí para lá o presidente Hugo Mota não está disposto a fazer maiores sinalizações nesse sentido para a base da extrema-direita. Então, a ver aí como é que vão ser os caminhos daqui para frente. Ô, Rogério, notícia de agora há pouco, né, que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele leu o requerimento para a criação da CPMI para investigar fraude no INSS. CPMI, ou seja, né, uma CPMI mista de senadores e deputados. Foi criada hoje, terça-feira, dia 17, e agora as bancadas, os blocos partidários precisam indicar, né, com base no critério de proporcionalidade, os membros que farão parte do colegiado, que vai conduzir a CPMI. O pedido de investigação foi apresentado pela Damares Alves, né, senadora pelos Republicanos. Eu queria saber qual é a avaliação que você faz dessa CPMI, qual é a estratégia do governo, de vocês aí na Câmara dos Deputados, como é que você está vendo onde ela pode chegar, como é que você está vendo isso? Eu acho que nós temos que ter agora a mesma estratégia que tivemos na CPMI do golpe. Isso vai depender de uma articulação, especialmente com os partidos do Centrão, para ver quem serão os indicados. E, a partir daí, quem preside e quem relata essa CPMI. Então, isso depende de articulações no Senado e articulações na Câmara. Nós temos um prazo para isso. Eu creio que essa CPMI comece a funcionar mesmo em agosto, porque já estamos no final de junho, julho, a partir do dia 15 tem recesso, até fazer as indicações, etc., ela vai começar a funcionar em agosto. O governo vai ter que fazer as negociações necessárias, o que aumenta, evidentemente, o cacife, né, Miguel? Aumenta o cacife do Centrão em relação a isso. Isso, com certeza, vai influenciar na discussão do IOF, da medida provisória. É isso que a gente vive no Congresso Nacional. É até bom para a população entender o que são os dilemas de um governo de esquerda que não tem maioria no Congresso e como que você transita nesse meio. A questão da CPMI parece óbvio o que aconteceu. Havia ali, houve, especialmente no governo Bolsonaro, entidades que foram selecionadas para poder fazer esses descontos dos aposentados e que simplesmente fraudaram. Não tinha autorização dos aposentados e elas fizeram esses descontos. São entidades ligadas aí à gestão do Bolsonaro, principalmente, são as que mais colocaram aposentados nessa situação. Isso era sabido anteriormente no governo Bolsonaro e se manteve. Ninguém nunca fez as investigações. O governo do presidente Lula fez as investigações agora. Claro que tinha problemas também no Ministério e no INSS, tanto que o presidente Lula afastou o presidente do INSS. Então, começa a se apurar no governo do presidente Lula, algo que vinha acontecendo de lá. Isso é interrompido agora e tanto a Advocacia Geral da União, quanto a Controladoria Geral da União, principalmente, e a Polícia Federal, estão fazendo essas investigações. E o governo é determinado a devolver esses recursos também para os aposentados. Agora, vai querer ter uma utilização política muito grande por parte da extrema-direita, que vai tentar fazer outra narrativa. A narrativa deles é que o governo do presidente Lula rouba dos velhinhos, etc., desconsiderando todo o passado e, de fato, quem está resolvendo o problema. Isso a gente já está acostumado. Foi o que eles tentaram fazer na CPMI do golpe, né? Eles diziam que a culpa de tudo que aconteceu no dia 8 era do governo Lula, que não conseguiu reprimir
quem foi fazer o quebra-quebra, como se aquele quebra-quebra nada tivesse a ver com a história do golpe e nada tivesse a ver com ele se o Lula tivesse reprimido. É um negócio de maluco. Mas para quem acha que a Terra é plana e defende isso, tudo é possível. Então, eu acho que ali vai ter uma guerra muito grande entre a verdade e a narrativa bolsonarista, como foi no caso da CPMI. Perfeito. Ô, Rogério, me diz uma coisa. Tem um assunto que não está tão fresco, é de ontem, mas a gente hoje continuou repercutindo, que foi a entrevista que o Flávio Bolsonaro, o senador, deu para a Folha de São Paulo. Ontem a gente conversava aqui e, assim, é inacreditável, né, a disfarçatez. Ele falou, primeiro ele começou falando óbvio, dizendo qual seria a estratégia. Olha, se meu pai não estiver na urna, vai ter que definir um candidato e tal. Deu a entender que podia ser o Tarcísio. E aí, se for esse candidato X, ele tem que ter o apoio lá, tem que beijar a mão do Bolsonaro e vai ser um candidato único, a gente vai com tudo. E vamos ganhar a eleição. Aí ele diz assim, vamos imaginar que a gente ganhou, né? E aí ganhou, e esse candidato que chegar à presidência, ele vai ter que estar comprometido com o seguinte: assim que assumir, ele tem que dar um indulto para o meu pai, e de preferência um indulto à força em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele vai indultar e vai atropelar sem dar chance que a mais alta instância do Poder Judiciário se manifeste, o que é flagrantemente um crime. A gente está falando de um crime, ele está dizendo que esse sujeito que se chegar à presidência vai dar um indulto sem validade legal e vai passar por cima do STF para fazer valer o indulto. Todo mundo ficou com uma merda, percebeu assim, o pai dele está prestes a ir para a cadeia por tentativa de golpe e ele está abertamente propondo um novo golpe, que é passar por cima do STF. Como é que se vê isso? O clima dentro, aí no teu caso não é o Senado, é a Câmara, mas o Congresso, está todo mundo junto ali, é o ambiente político. Esse clima de golpismo, de agir fora da lei, à margem da lei, parece que isso continua, né? Eles só pensam naquilo, eles não conseguem pensar de outra forma que seja dentro da legalidade. Mas como é que é isso aí? Henrique, olha, é a estratégia do golpe continuado. Eles nunca abandonaram a estratégia, é exatamente isso. Essa é a versão moderna do fechar o Supremo com um cabo, 2 soldados e um jipe. O outro foi dito pelo Eduardo Bolsonaro, agora pelo Flávio Bolsonaro, mas é a mesma coisa. Ou seja, se nós chegarmos ao governo, desta vez nós teremos mais força e vamos encarar o Supremo, dar indulto ao Jair Bolsonaro e estabelecer aqui um processo ditatorial e vamos dar o golpe. Ganha a eleição e dá o golpe. Não tem novidade disso na extrema-direita. Foi um pouco parecido com o que o Hitler fez na Alemanha, né? Quando ele chegou ao Reich dele lá, que ele virou o primeiro-ministro, ele, deu o golpe e se estabeleceu num regime autoritário. Isso está sendo anunciado pelo bolsonarismo o tempo inteiro. Isso é que está no pressuposto, inclusive, do relatório que nós fizemos da CPMI, onde nós pegamos uma data, que poderia ser a data anterior, nós poderíamos pegar desde a fala do Eduardo Bolsonaro de fechar o Supremo com um cabo, 2 soldados e um jipe, aí nós pegamos a data daquele 7 de setembro de 2021, onde ele fez expressamente, no dia do 7 de setembro, um ato em Brasília e outro em São Paulo. Ele esperava um ato maior em Brasília, que desse condições, inclusive, dele interromper o funcionamento do Congresso e fosse avisar do golpe lá em São Paulo. Como ele não teve esse movimento que ele esperava em Brasília, e a resistência parlamentar e a resistência era maior, ele foi a São Paulo e simplesmente escrachou com Alexandre de Moraes. Disse que não aceitava mais nada do Supremo Tribunal Federal e, a partir dali, começou a arquitetar como que ele se manteria no governo de qualquer hipótese. E foi o que eles fizeram até o dia 8. Isso permanece, a estratégia do golpe continuado. Essa é a estratégia da extrema-direita. Eles vão colocando elementos na sociedade, buscando desgastar o governo e criar condições, ou de base de radicais que eles possam acumular nas ruas, ou das próprias Forças Armadas, que foi o movimento que eles fizeram, então, perto do dia 8, depois de perder as eleições,
não tendo condições de articular uma grande base de massa, foram para frente dos quartéis, chamaram os militares a aderir à estratégia golpista deles. Eu acho que isso continua e é impressionante. Ele falou isso agora no Senado, mas aqueles deputados falam e vomitam isso no dia a dia da Câmara. É um horror escutá-los, mas é sempre ameaça. É sempre tentando desfazer o Supremo, desfazer o processo democrático, as conquistas sociais, os movimentos sociais organizados, é sempre tentando desmoralizar o que existe de organizado na sociedade. Rogério, hoje saiu uma pesquisa, CNT-MDA, tem uns dados interessantes que fico curioso de saber a sua opinião. Por exemplo, tem um dado aqui sobre as denúncias contra Jair Bolsonaro. Acho bem interessante esse dado aqui. Coloca aí, eu coloquei no grupo, Caian. Coloca aí, denúncias contra Jair Bolsonaro. É uma pesquisa da CNT-MDA, publicada hoje. Tem pesquisa de intenção de voto, mas tem essa aí que eu achei bem interessante. Ó. Considera que houve uma tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula em 2022? Sim, 48%. Sim, houve uma tentativa de golpe de Estado. A maior parte, uma diferença grande. Outra resposta foi não houve tentativa de golpe de Estado, 39%. Mas uma maioria substancial entende que teve essa tentativa de golpe de Estado. Você acha que uma pesquisa como essa, ela reflete aí um entendimento da sociedade brasileira que o Bolsonaro tentou um golpe em 2022? É muito interessante. Esse resultado é um resultado positivo desse ponto de vista e valoriza o processo democrático. Embora ainda, veja bem, beira os 50%. Se você vai ver bem, beira também o que foi o resultado eleitoral da votação que o Lula teve. Então, ou seja, o Brasil continua muito polarizado. Quer gostem ou não, essa polarização ela permanece. Ela pode não ser uma polarização nítida, né? Embora ainda seja uma polarização entre Lula e Bolsonaro, mas é uma polarização também sobre os rumos que o país deve seguir. Então, a gente percebe isso. Acho que o governo, nesse período que nós vamos ter agora, e nos dá um alento também do ponto de vista do que vai acontecer daqui para frente, do ponto de vista eleitoral. Será uma eleição nitidamente disputada. Agora, uma eleição disputada onde as possibilidades do Lula hoje, na minha opinião, são maiores do que foram na eleição passada. Isso porque o bolsonarismo não está no governo. E eles, para chegarem à votação que tiveram, gastaram muito. Teve muita repressão, muito medo e, ao mesmo tempo, muito recurso colocado para buscar essa vitória. Isso eles não vão ter agora. E o governo do presidente Lula começa a apresentar entregas muito interessantes. O presidente Lula foi a Minas, por exemplo, e nós tivemos lá entregas de rodovias grandes em Minas Gerais que estão sendo refeitas, estavam completamente paralisadas no governo Bolsonaro, recursos a mais também para institutos federais, universidades. Então, acho que o governo começa a mostrar aquilo que nós acumulamos nesse período. E que não foi fácil de fazê-lo, porque o Estado estava todo destruído pela máquina bolsonarista. Então, acho que o governo começa também a fazer entregas maiores, como o presidente Lula tinha dito. E estando no governo, e a presença do Lula internacional e tudo mais, nos dá uma capacidade de vitória nas eleições, embora com o país ainda polarizado. Isso precisa a gente saber e ter consciência disso. Nós não podemos esquecer os nossos, esses que nos deram a vitória. A reversão de algum quadro, ela depende um pouco de quem será o candidato adversário, como é que o bolsonarismo se coloca, mas eu creio que é uma vitória possível nossa e muito necessária, né? Uma vitória do bolsonarismo é isso que o Flávio Bolsonaro está anunciando, a barbárie que virá em seguida a um governo bolsonarista. Henrique, tem outros gráficos aqui. Coloca aí, por favor, Caian, o cenário 2, eleição presidencial, que eu acho interessante também, que aí é o cenário com o Tarcísio, né? Que o Tarcísio, até o momento, é o candidato mais forte da direita, já que o Bolsonaro está inelegível, ele é governador de São Paulo.
segundo esse cenário aí, o Lula teria 30%, o Tarcísio 18%. Pesquisa divulgada hoje, né? Aí o que você acha de um adversário como o Tarcísio? Porque o Tarcísio ele teria também essa força aí também para atrair setores do centro. Qual que seria o desafio diante de um adversário como o Tarcísio de Freitas? Ele talvez seja o adversário inicialmente mais forte para enfrentar o presidente Lula do que os outros adversários, seja Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, exatamente por isso. Ele pode conquistar um pedaço maior do centro. Mas isso também o afasta de uma certa base bolsonarista ou até do próprio Bolsonaro. Se ele não acenar com medidas muito radicais, ele também se afasta do próprio Bolsonaro. Então, há que se ver aí como é que o bolsonarismo vai enxergar isso, né? Pode também não ter a força de tração e etc. que teria um bolsonarista, mas acho que sim, seria um adversário com mais capacidade de adentrar ao centro. Não diria que com isso anula a possibilidade do centro vir também para a candidatura do Lula. Eu não vi os dados dessa pesquisa no Nordeste, mas provavelmente o Lula estando bem lá, mesmo os setores do centro, que podem estar na região sul, poderia estar com o candidato bolsonarista, nesse caso o Tarcísio, no Nordeste, esse centro tenderia também eleitoralmente ao presidente Lula. Então, será uma eleição também, nesse caso, completamente polarizada. Agora, Rogério, a gente tem visto que há um certo avanço do bolsonarismo no Nordeste, né? Como é que você enxerga esse fenômeno aí? Não dá para negar isso. Principalmente em cidades maiores, né? Acho que há sim, é um setor de base social que já estava no Sudeste e que chega com uma força maior no Nordeste. Mas há uma diminuição também no Sudeste, especialmente no Sudeste, do que foi o bolsonarismo no passado. Tanto é que, por exemplo, nas eleições passadas, a vitória do Lula na cidade de São Paulo foi fundamental para a vitória. Lá em Belo Horizonte, nós diminuímos e muito a diferença que ele tinha tido na eleição passada para o Haddad, agora em relação ao Lula. Então, eu acho que no Sudeste perde tração também esse bolsonarismo. Então, acho que há aí uma compensação que coloca esse equilíbrio até hoje nas eleições. Acho que o bolsonarismo, embora majoritário no Sudeste e Sul, perde forças, como também o Lula perdeu um pouco no Nordeste. Rogério, tem a aprovação no Nordeste nessa pesquisa aqui. Coloca aí na tela, por favor. Cainha. O Lula, ele melhorou no Nordeste. Nessa pesquisa aí, CNT-MMDA, ele cresce, ele volta a crescer no Nordeste. Ele tinha caído na última pesquisa, em fevereiro. Essa pesquisa aí não foi ruim para o Lula, não. No total, ele oscila para cima, a aprovação dele para 41%. E aí, por exemplo, no Nordeste, ele cresce 3 pontos para 59%. Então, nesse sentido, ele ganha. Bota o total aí para mostrar para o Rogério, não sei se ele viu. Tem aprovação, desaprovação? O total, aquela que só com o total. Isso, ó. Esse é o total. O Lula, a rejeição dele caiu, 55 para 53%, e a aprovação oscilou para cima, para 41%. Você vê que o Bolsonaro ele chegou até 33% no pior dele, né? Ele chegou a 33% no ano da eleição, né? No início de 2022. E a rejeição do Bolsonaro chegou a 62%. Exatamente, uma boa análise. E teria que ver essa evolução nessa pesquisa do próprio Bolsonaro. Provavelmente, eu vi numa outra pesquisa, essa eu ainda não olhei, não tive tempo hoje, foi um dia corrido, que nem pesquisa eu consegui ver. Mas eu vi em outra pesquisa que o receio ao Bolsonaro é muito maior do que o receio ao Lula. Então, isso vai contar numa eleição polarizada. As pessoas têm mais medo de um retorno do Bolsonaro do que da continuidade do presidente Lula. Ou seja, a rejeição ao Bolsonaro é maior. Isso é um dado importante, porque a eleição será polarizada entre o lulismo e o bolsonarismo, seja quem for o candidato. O Lula é o candidato e o candidato do lado de lá
será um candidato que precisará estar agarrado no Bolsonaro. Dificilmente vai aparecer uma candidatura do centro. Eu vi aí o Ciro Gomes aparecer com um número novamente, mas provavelmente vai acontecer o que aconteceu no passado, né? Acho que 3%. Quantos? 3%. 3%. Eu vi um maior aí, não? Não. O Rogério está falando na pesquisa agora. Nessa pesquisa aí, ele parece com 10%. Não, estou falando o seguinte, na hora do vamos ver, na urna é 3%, não sai disso. Isso, porque vai polarizar. Quando polarizar, o eleitorado dele vai para um lado ou para o outro. Esse eleitor do Ciro que aparece na pesquisa é o que a gente chama do... Como é que é o nome? É o eleitor que conhece o nome dele, ou já ouviu falar no nome dele, mas na hora da polarização, ele migra para quem tem mais afinidade, né? Ou para quem ele tem menos medo. Exato. Que eu acho que é a desvantagem que o Bolsonaro tem. Quanto mais estando preso, né? Porque ele estando preso, ele vai virar herói desses mitos dele, mas vai colocar mais gente com medo do que Bolsonaro significa, que é um golpismo, uma situação mais radicalizada, que é o que eles estão prometendo aí. Exato. Henrique, vamos liberar o Rogério. Deputado, muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço aí, bom trabalho. A gente se fala em breve, em outra oportunidade. Obrigado vocês, viu? Bom trabalho aí. Eu vou dar uma descansada aqui essa semana. Hoje ainda é terça, né? Tá parecendo uma quinta, viu? O negócio foi duro lá no Congresso. Aguentar bolsonarista não é fácil, não. Mas tem feriado aí, Rogério. Tem feriadão aí. Ainda bem. Sempre na luta, pessoal. Um grande abraço, obrigado. Isso aí. Abraço, Rogério.